Será? Será que a gente, durante esse tempo inteiro, O Estado não tem dinheiro? eles dizem, não, pelo formato, o dinheiro vai ser disponibilizado no comitê gestor, então o comitê gestor vai ter esse dinheiro para devolver no momento em que for. Ah, enfim, nós temos a experiência com créditos, uma experiência horrorosa, né? Uma experiência em que a Constituição Federal determina a devolução imediata dos créditos, né? Eh, de exportação aos contribuintes. Onde é que estão esses créditos? O processo de ressarcimento de PIS e COFINS mesmo são anos para se levar. Então, quer dizer, essas promessas todas, nós olhamos para isso, não houve aqui, ah, não pousou uma nave de outro planeta e entraram outros técnicos de tributação no poder público que vão tratar dessas questões de forma diferente do que nós vimos acompanhando durante décadas, em que nós enfrentamos esses problemas com os créditos que deveriam ser devolvidos ao contribuinte. Por que nós vamos esperar que, de uma hora para outra, o sistema. Porque não, porque o poder público vai ter o dinheiro que vai ser reservado, colocado. Tá bom. Mas daqui a pouco surge alguma desculpa orçamentária qualquer e esse dinheiro passa a não ser mais devolvido. Eu torço para que isso não ocorra. Você, em por um outro lado, você tem sistemas que efetivamente funcionam. A restituição do imposto de renda, ela funciona. Vai em lotes, mas vai devolvendo o que foi pago ao maior. Eu espero que seja adotado um sistema, que esses sistemas que são prometidos, que eles efetivamente funcionem dessa forma. Se não funcionarem, nós caímos no mesmo caos anterior. Que hoje uma média para uma grande empresa global, multinacional, que tem uma operação, vamos falar assim, acima de 1 bilhão, para fazer um ICREDAC aqui em São Paulo, isso pode chegar até 4 a 5 anos, 3 anos, no mínimo 3 anos, para você ter ali a primeira camada homologada mesmo, para que comece a ter a discussão com o fisco de retorno desse dinheiro. E muitos últimos 5, 6, vamos falar até 10 anos, isso foi estimulado pela legislação de você trocar esses pontos com fornecedor que tenha o mesmo NCM, a mesma mercadoria. Então, efetivamente, muito difícil ver o dinheiro, porque já tem uma fila de contribuintes, sobretudo no varejo, que já geram milhões de ICREDACs, né, de ressarcimento de ICMS, e que eles já comem toda a fatia do orçamento anual. Então, todo esse conjunto aí, né, esse construto que fica sem receber, vai ter que judicializar isso para garantir que esse direito seja, eh eh Isso é um direito do esse contribuinte. direito seja percebido dali para frente, Esse é né. um direito do É. contribuinte. Agora, recentemente, eu fui entrevistado. E para PIS e COFINS também, né. A Fala. jornalista me perguntou exatamente isso. Vem cá, tem que haver alguma correria? Em tese, não, porque isso é um direito que o contribuinte Uhum. tem de receber isso e não vai ser o primeiro que chega, é o primeiro atendido, não. Todos têm um direito idêntico a receber esse valor desses créditos de uma vez só. Obviamente que se o montante reservado para o ressarcimento desses créditos for limitado, quem chegar primeiro vai levar e quem chegar depois vai ter que ajuizar. Você acredita que esses créditos, eles devem ser escriturados, existe um prazo para essa escrituração ser percebida nas declarações, nos saldos credores das declarações como FD ICMS, FD contribuições, esses saldos estarem lá escriturados, tão pouco também na contabilidade auditado, para que isso tenha força até como prova judicial? Não, existem obrigações acessórias que terão que ser cumpridas aí para demonstração Hum. desses créditos. Isso tem que ser feito com o maior cuidado possível. E quanto maiores forem os instrumentos de comprovação da existência desses créditos, melhor. Melhor. Um ponto que também os varejistas aqui estão perguntando, que é um ponto que preocupa muito, sobretudo o varejo, né, que o varejo 100% hoje é cartão de crédito, né. Na reforma tributária até tivemos aí o conceito do split payment, que foi um fracasso na Europa, esse split payment, e no Brasil se parece algo muito complicado, que o que se lê e o que a gente tem notícia é que, o contribuinte, ao fazer a venda no cartão de crédito, quem vai recolher todos os tributos IBS, CBS, seria a operadora
de cartão de crédito e também teria uma câmera de compensação. Ocorre que no primeiro mês, efetivamente, pelo que está na prática desenhado, você vai fazer a sua apuração, vai pagar integralmente, porque não vai dar tempo ainda de compensar esse primeiro, desconto da Mastercard, da Visa. Então você vai pagar um primeiro mês de tributo, digamos, a maior, sem considerar efetivamente o split payment, e a partir do segundo mês, efetivamente, quando você iria ter esse valor dos 100 que você vendeu menos os 20 de tributos lá acumulado para que você pudesse compensar, né. Como é que você vê essa questão do split payment e, sobretudo, o impacto no caixa das empresas de varejo e como elas devem se pensar nisso juridicamente, se há algo a fazer agora juridicamente sobre isso? Olha, eu vou abordar o tema de forma mais genérica. Eh, Como é que foi tratada a não cumulatividade? Em primeiro lugar, como é que foi tratada a não cumulatividade pela reforma tributária? Inicialmente, a PEC 45, ela promessa que existia, que da PEC 45 é que haveria um creditamento amplo e restrito, não só em relação àquelas mercadorias que eram objeto, elas em si, de venda, ou então da matéria-prima que fosse utilizada fisicamente no produto que saísse e tal, não haveria essa necessidade, seria todos os créditos financeiros que são relativos à aquisição de maquinarias, de imóveis, de tudo isso seria objeto de crédito. Sempre houve confusão, né? Nós tivemos a Lei Candia, que introduziu a possibilidade desses créditos, ela foi sendo empurrada no tempo, prorrogada até 32, quando vai acabar o tributo. A partir de 32, todos os contribuintes vão poder se creditar de bens de uso e consumo, por exemplo. Eh, O conceito, no entanto, de não cumulatividade que constava da PEC 45 originalmente era um conceito idêntico ao da Constituição atual, que já o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que, olha, esse conceito aí não abrange os créditos chamados físicos, que é o da própria mercadoria sendo vendida, ou então do matéria-prima que é utilizada no produto que é industrializado, os créditos físicos, como também os financeiros. São 2 créditos diferentes. Esse conceito, segundo o Supremo, que está na Constituição anterior, ela é relativa somente aos créditos físicos, portanto, não tem essa abrangência que estavam prometendo com a PEC 45. Isso foi nós debatemos muito isso. Eu cheguei a apresentar uma proposta de conceito de não coletividade. E isso acabou sendo teve uma evolução bastante forte. Nesse sentido, o conceito mudou, ele passou a ser, ah, um conceito muito mais amplo na emenda constitucional 132. O o que que eles fizeram? Eles criaram uma condição na não cumulatividade que não existe em lugar algum do mundo. Se se existir, existe em 2 países, em 175 que adotam IVA, em 2 países existe a proibição do creditamento se não houver o efetivo pagamento pelo elo anterior da cadeia do imposto por ele devido. Então, para eu poder me creditar, eu vou ter que verificar se quem me vendeu a mercadoria, quem me prestou o serviço, se ele pagou o tributo que incidiu nessa operação pela qual eu adquiri esse serviço ou esse produto. Se eu não tiver a comprovação de pagamento, eu não posso me acreditar. Isso jamais existiu na história do direito tributário brasileiro e não existiu na história dos demais países que adotam o IVA. Se tiver exceção, é uma ou duas exceções que foram muito mal sucedidas. Criou-se isso. Daí surgiu o split payment, porque a Constituição Federal, a grita foi tão grande em relação a isso, que os artífices da reforma tributária, CECIF, disseram o seguinte: olha, essa condição de creditamento somente quando houver pagamento, ela não existirá em duas hipóteses. Se houver houver a possibilidade do adquirente pagar o tributo do fornecedor, aí ele poderia se creditar. Aí eu pergunto a você, Rodrigo, quem é que em sã consciência, você me vende uma mercadoria, eu não sei se você pagou ou não,
Aí eu vou você pagou? Aí você diz: "Não sei", eu vou lá e pago o seu tributo para eu me creditar dele e utilizar esse crédito com tributo que incidirá na venda da minha mercadoria, na prestação do meu serviço. Aí eu pego esse crédito, compenso com esse débito e, pago